A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor aos nossos amigos que nos escutam nessa manhã. É mais um domingo que o Senhor nos concede para estarmos na sua casa, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Nós estaremos estudando nessa manhã a lição de número 4, do terceiro trimestre da revista de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical, CPAD. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ligado à Comadesma, e que também é ligado à CGADB. Temos como pastor-presidente nosso pastor José da Mota Maciel, que tem nos dado a liberdade para tratarmos de temas tão relevantes para a Igreja do Senhor nesses dias. E nós queremos te convidar nessa manhã a nos acompanhar. Pegue a sua revista, a sua Bíblia e acompanhe aqui um estudo da palavra do Senhor, onde certamente o Senhor vai falar ao seu coração, você vai ser alimentado nessa manhã. Antes de mais nada, quero pedir aos nossos irmãos e amigos em Cristo que se apresentem, dê o seu bom dia aí aos nossos ouvintes que nos acompanham no dia de hoje. A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é José Carvalho e não existe oposição que possa resistir à capacidade do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, começou Aleluia. Muito bem, né? Meu nome é Josi Maciel e eu estou aqui nessa manhã muito feliz pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando mais uma vez aquilo que nós sabemos, e uma frase que eu trouxe do grandiosíssimo C.S. Lewis, que diz assim: cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Que você possa tomar essa frase na sua vida, que você possa a cada dia ser melhor. Aleluia. Meus irmãos, nessa manhã nós vamos trazer aqui um tema ao debate, para esclarecimentos, que é uma sequência daquilo que a gente tem estudado nos domingos passados, os 3 domingos anteriores. Nós temos tratado sobre a reconstrução do Templo de Jerusalém, e hoje nós vamos tratar mais especificamente do seguinte tema: a construção do templo enfrentou oposição. Então nós vamos ver aqui que mesmo após o rei Ciro ter libertado o povo judeu para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade de Jerusalém, ainda assim houve oposição, e nós vamos ver como isso nos fala nos nossos dias. Nós vamos ver que é um tema atual, que nós enfrentamos também oposições quando fazemos a obra do Senhor. Falar do nosso tema, eu quero trazer aqui rapidamente apenas o textual da nossa lição e a verdade prática. Nós não vamos falar aqui e trazer a leitura bíblica em classe, porque fica um pouco longa e cansativa, mas eu quero citar esses 2 pontos que são pontos centrais, chave da nossa lição. O textual nos diz o seguinte, está lá em Neemias 4, versículo 6. Diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E nossa verdade prática nos fala que, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Glória a Deus por esse tema tão abençoado que nós vamos tratar nessa manhã. E já fazendo aqui uma introdução para adentrarmos aos questionamentos que os nossos debatedores, os nossos irmãos que vão esclarecer aqui alguns pontos, vão complementar, mas eu quero de já fazer uma pequena introdução, Esse texto, ele nos mostra que
quando nós fazemos a obra do Senhor, quando nós nos levantamos para fazer a vontade de Deus, cumprir os propósitos do Senhor, que o Senhor comissionou a sua igreja, nós vimos que aparecem oposições, né? E foi exatamente isso, fazendo um paralelo com o que aconteceu naqueles dias, foi exatamente isso que aconteceu naqueles dias. O Senhor libertou o povo para fazer a vontade dele, né? Cumprir o propósito do Senhor na vida daquele povo, na história daquele povo, e mesmo assim houve oposição. E aí, quando nós lemos na palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus capítulo 10, nós vemos que o Senhor, Ele nos mostra que existem oposições. Primeiro, às vezes dentro da própria do próprio meio religioso onde você está inserido. Existem oposições quando nós nos colocamos na vontade do Senhor. Às vezes oposições se levantam dentro do povo de Deus mesmo, com críticas, sei lá, com oposição, seja de cunho pessoal ou às vezes porque não concorda com a maneira que temos trabalhado. E também vemos o quê? Que existe oposição política. Oposição política. E o terceiro tipo de oposição que o capítulo 10 de Mateus nos traz é a oposição familiar. Nós já citamos aqui em diversas ocasiões. Eu acho que talvez não seja mais o caso de hoje, nos nossos dias. Acredito que não, pelo menos aqui na nossa cidade eu não vejo muito isso. Mas até um tempo atrás, se uma pessoa aceitasse Jesus, dissesse que era evangélica, que era crente, ela era às vezes até expulsa de casa, né? Então nós vemos que quando se faz a obra do Senhor, quando o povo de Deus, quando a igreja, ela se põe a cumprir aquilo que o Senhor designou, vão surgir oposições, né? E aí, para a gente ir entrando no tema de uma forma paulatina, devagar, eu quero já trazer aqui o primeiro questionamento, né? Que aí vocês vão poder contextualizar e dar a opinião de vocês, colocar os pontos que chamaram a atenção dentro da revista, dentro dessa lição de hoje. E aí o que me chamou a atenção inicialmente foi que quando os alicerces do templo foram lançados, né? Quando foi se iniciar a reconstrução do templo, houve uma grande celebração, né? Por parte do povo de Deus. E aí eu pergunto, qual é o motivo de tamanha celebração e o que nós podemos aprender com esse episódio, né? Pois bem, Kemuel, eu gosto do texto que nós estamos apreciando, porque para ter um bom entendimento, a gente precisa dar uma lida nesse contexto agora, em Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Então, na lição passada, os meninos bem colocaram, e tivemos até a participação do pastor Nil, a Josi, o Adonias, você. E nessa lição passada falaram sobre a questão do altar, né? Eles refizeram o altar. E agora o próximo passo que eles fazem é justamente lançar o alicerce no templo. E o que nos chama a atenção diante desse contexto, primeiro eles organizaram o altar e agora eles estão lançando alicerces no templo. Então, a forma de governo no povo judeu era sim, inicialmente teocrática. Deus governava através de seus profetas, as liturgias no templo do sacerdote. Depois vem o primeiro rei Saul, mas mesmo com o rei, a nação de Israel nunca deixou o povo judeu de serem guiados por Deus. Então eles entendiam que a reconstrução, depois da organização do altar, eles precisariam erguer o templo, a casa do Senhor, para eles se reunirem ali. Então, o que nós podemos desde já pontuar é que não existe nenhuma restauração na vida de um cristão que não passe pelo altar e pelo templo. O altar, sua vida, seu andar com Deus, e o templo, a comunhão, onde eles estavam ali reunindo-se para juntos adorarem a Deus. E aí nós vamos ver que houve várias oposições e várias situações que nós vamos estudar mais adiante.
Eu acho interessante, eu quero que você que está em casa acompanhando, eu quero que você se atenha sempre ao ponto central da nossa lição, que fala sobre devemos manter a confiança em Deus, apesar das circunstâncias, né? Então, o início das coisas, geralmente, é muito mais celebrado do que o final delas. Então, quando ali Ciro fez a concessão da reforma, então o povo se animou. É muito normal quando algo começa, as pessoas elas ficam naquela euforia, animados, celebram. Mas você pode até ver por uma graduação. Nós que somos professores, nós sabemos, inicia o ano, a turma lotada, o povo empolgado, e eu vou fazer horário de estudo, e vai ser assim, vai ser... Daqui a pouco, nas primeiras dificuldades, começa a desistência. Não dá para mim, é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ali naquele momento não fora diferente, não é? O povo celebrou com grande alegria e festa a concessão ali dada por Ciro. O povo se engajou, né? Dizendo ali que estava comprando ali aquela reforma, que iria ajudar, que estariam envolvidos. Isso é muito comum acontecer. Só que com o desenrolar da situação, com o desenrolar das dificuldades que foram surgindo, aí a gente começa a ver o que é natural no ser humano. Por isso que nas cartas, né, o Senhor ele sempre enfatiza aquele que for fiel até a morte, não é? Então o que significa isso? Aquele que tiver a vitória, aquele que chegar até o fim é que será o vencedor. E quem é o vencedor? É aquele que vence a dor. Toda vitória, ela passa pelo crivo da dor. Se é o atleta, ele vai enfrentar momentos de dor, momentos de adversidade. Ele vai ter que abrir mão de algumas coisas na sua vida pessoal para que ele conquiste. E assim em todas as áreas, não é? Então, o povo celebrou ali. E na igreja atual, nós observamos isso também. As igrejas, elas costumam, pelo menos a Assembleia de Deus, ela costuma lançar a pedra fundamental. E quando a igreja lança a pedra fundamental, é culto, é festa, é alegria. O povo, vai dar certo, nós vamos cooperar, nós vamos contribuir. Se houver uma primeira dificuldade, você observa que o povo ele começa a desanimar. Não, isso aí não vai dar certo. Não, isso aí não vai. Então, quando nós olhamos, né, para a história, eu gosto muito de uma frase que os historiadores eles defendem muito, é que a história, ela se repete sempre. O que aconteceu ali naquele período, ele se repete nos nossos dias. E qual é a lição? Eu creio que o pastor Bertin, quando ele nos trouxe esse tema, ele quis, de forma muito firme, que nós venhamos trazer várias lições para a nossa vida. E qual é a lição que nós trazemos para a nossa vida? Nós trazemos a lição de nunca desanimar. E olhar aqui para o ponto central. Confiar no Senhor, apesar das circunstâncias. Na nossa jornada, no seu casamento, quem é casado sabe, no dia do casamento, uma grande festa, uma grande alegria. Mas há poucos dias ali começam a vir os problemas. E muitas pessoas sem maturidade, elas chegam ao divórcio antes do primeiro ano de casamento. Então, o final das coisas é mais importante do que o início delas. Então, o povo deveria ter permanecido firme no propósito, porque fora o Senhor que movera todas as coisas. O povo já estava de volta, Ciro já tinha dado a concessão, agora era só uma questão de confiar no Senhor e se manter firme. Eu estava aqui procurando, mas existe inclusive um versículo bíblico que diz que o mais importante é o final e não o início de todas as coisas. E é interessante que nessa jornada nós vamos caminhar vendo alguns aspectos que levaram esse povo a desanimar, que levaram esses inimigos a terem força de tentarem impedir, e por certo tempo conseguiram impedir algo que foi até mesmo determinado, foi predito pelo Senhor através de seus profetas, e Deus usou ali homens. Um dos personagens principais de nossa conversa hoje é o próprio Ciro, que ele faz toda essa liberalidade. Ele disse, olha, podem ir, as pessoas podem ajudar. Então ele já tinha um recurso, ele tinha muitas coisas, mas
algumas situações se posicionaram e fizeram com que eles desanimaram, né? E nós vamos aprender hoje, com a graça de Deus, sobre a importância de não desanimarmos. É por isso que minha frase inicial foi justamente essa: não existe oposição que resista à capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É muito interessante porque quando a gente vê essa grande celebração, e eu acredito que a gente deve aprender o seguinte também, tudo que vocês falaram é muito, muito interessante, mas assim, o que eu também consigo ver aqui é que diante de um momento de bênção do Senhor na nossa vida, porque eles estavam vendo se cumprir algo na vida daquele povo que era uma promessa do Senhor, né? Era uma promessa de Deus na vida daquele povo, do povo judeu. Então eles celebraram, e eu aprendo com isso que diante também das nossas vitórias, das nossas conquistas, que na história desse povo, se você olhar, você diz: é Deus, foi um milagre de Deus aquilo acontecer. O Ciro ter deixado aquele povo todo ir, levando todos os seus utensílios, tudo, permitir a reconstrução, era uma grande vitória. E realmente ainda bancar, né, Kemuel? Ele bancou, não é? Porque não era barato. Quando nós olhamos, quando nós vamos estudar, não foi barato. Eles tiveram que cortar a pedra, eles tiveram que buscar toda a madeira, inclusive no mesmo local onde Salomão, né, esteve ali explorando para construir o templo a primeira vez. Então não foi barato. E Ciro bancou. Ele não só liberou o povo, como foi tão forte a voz de Deus. Olha, eu fico maravilhada. Daniel orando, o Senhor já tinha falado lá no Velho Testamento, né? Mas quando o Senhor decidiu mover, foi tudo perfeito. Então o povo tinha mais do que motivo para olhar para aquilo e dizer assim: rapaz, Deus já fez tudo, nós só precisamos agora concluir. E aí eu poderia parafrasear, né? Quando as pessoas hoje em dia: rapaz, daí é Deus purinho, não tem como não reconhecer que não seja o Senhor. Porque três coisas, né? A Josi já colocou bem: ele banca, o povo é liberado para construir, e ele ainda libera outros povos a ajudarem. Deixa passar, vamos fazer e tal. Então era Deus purinho na terra, como a Alair Pentecostal gosta de falar. Então assim, nós temos que aprender com esse episódio também que nós devemos celebrar quando o Senhor nos permite, quando chega o momento certo de Deus nos entregar algo que a gente tem pedido a Ele, né? Vamos celebrar e testemunhar, né? Testemunhar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A Josi encontrou o versículo, Eclesiastes 7:8. Eclesiastes 7:8, e diz que é melhor o final das coisas do que o início delas, porque é o final que vai entregar o resultado. Então guarda esse versículo, Eclesiastes 7:11. Os coaches da vida, o que eles mais focam, e eu particularmente gosto muito dessa parte, é a questão da constância. Tem uma frase que eu gosto muito, que foi até uma amiga minha que mentorada por alguém, ela diz: seja sempre firme, constante, não, aliás, seja intensa, intencional e constante. Porque muitas pessoas, elas fazem as coisas de qualquer jeito, ou seja, não são intensas. Elas fazem as coisas por um propósito não definido, né? Ou seja, não é intencional. E muitas pessoas não conseguem ser constantes. Elas começam e nunca terminam nada. Eu costumo dizer que a constância é a sogra que todo mundo deve ter, porque ela é mãe da vitória, e eu descobri outro filho, ela é mãe também do êxito. Então quem tem a sogra... mãe da vitória e do êxito. Porque a constância é a melhor sogra que alguém pode ter. Então precisamos ser constantes. E o bom que foi um casal, né? A vitória e o êxito, né? É a vitória e o êxito, Então seja intenso, intencional e constante em tudo na sua vida. Em tudo. Tudo que você começar, se proponha, né, a estar aprimorando. Nós aqui o tempo todo estamos conversando nos bastidores no que nós vamos melhorar cada domingo para que você se sinta mais à vontade, corrigir, né, algumas coisas que nós, como humanos, acabamos falhando, né? E assim, todas as áreas da nossa vida, nós procuramos fazer isso, procurando sempre melhorar a cada dia. E falando nisso, o Dondon não está aqui hoje, né? Ele teve que cuidar de uma atividade. Vocês estão vendo aqui nós três, mas o evangelista Donias Almeida Carvalho teve que cuidar. A sua primeira falta, Foi né? a primeira falta. Eu até estou assim, bem... Não, me sentindo vazio aqui.
Ele sempre fica do meu ladinho, né? Então, que Deus possa abençoar. E no próximo domingo ele vai estar de volta, não se preocupem. O Tidão não está fazendo falta, né? Então vamos lá. Esse povo presenciou um milagre, né? Foi algo extraordinário. Celebraram. Mesmo assim, mesmo diante de tamanha intervenção divina nessa história, houve ainda um povo que se opôs à construção do templo, né? Os samaritanos, né? E aí nos vem a pergunta: por que os samaritanos se opuseram à construção do templo por parte dos judeus? E aí eu gostaria, se possível, que vocês fizessem assim uma breve explanaçãozinha histórica para que a gente possa entender mais. Eu vou fazer rapidamente uma introduçãozinha e vou deixar a aplicação devocional. A Josi, eu tenho certeza que ela vai fazer essa parte. Então, o que eu quero falar? Os samaritanos, eles surgem com a miscigenação do Reino do Norte, né? Depois que Salomão morre, Israel é dividido ao meio, tem toda uma história. Judá e Samaria passam a ser capitais simultâneas. E uma das práticas desse povo que se rebelaram contra esse reinado era justamente altares paralelos. E o que nós encontramos hoje? Se nós formos ver alguns domínios na Bíblia, quando o Egito dominava, quando os babilônios dominavam, quando os próprios assírios dominavam, e até mesmo os gregos no Novo Testamento, a gente observa algumas coisas. Por exemplo, os gregos, quando eles dominavam outras localidades, eles helenizavam aquelas localidades. Como? Eles mandavam representantes oficiais para serem os líderes daquela cidade, para que as leis pudessem dominar ali. Já os egípcios, eles conquistavam novos lugares, mas eles não se misturavam. Fique lá, nós ficamos aqui, manda os tributos, nós recebemos. E os babilônicos, o que eles faziam? Eles iam nas localidades onde eles tinham conquistado, pegavam as melhores pessoas, os mais inteligentes, né, os mais preparados e capacitados humanamente falando, trazia para a corte real para preparar essa galera para ser líder. Por exemplo, Daniel e todo Ananias, Azarias e Misael. Já os assírios, e aqui eu quero dizer para os irmãos que nos assistem, que foi uma manobra diabólica, porque a forma de domínio dos assírios era misturar o povo. O que eles fazem? Quando tanto Judá como Samaria caíram, foram destruídos, foram conquistados, o povo judeu é levado em cativo, e aí fica lá o povo samaritano, e eles se misturam ainda mais. Já haviam se misturado no passado, e agora eles se misturam, casamento, e é uma mistura perigosa, porque os outros povos eram ensinados sobre Deus, o Deus de Israel, mas eles não largavam as velhas práticas pagãs. Então, é esse o contexto, é esse povo que se levanta em oposição e diz, não. E existem alguns pontos de oposição. Aí eu vou deixar a Josi falar, porque ela sempre faz essa pegada, o ponto 1, 2, 3, a questão, a aplicação pessoal. Aí eu tenho duas coisas em mente. Se ela não tratar, eu entro posteriormente, reafirmando a colocação, porque esse é o contexto, é o pano de fundo histórico, é esse. Ótimo. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós temos que salientar aqui... Eu não disse, o primeiro ponto. O primeiro ponto é a questão... Eles se sentiram ameaçados, né? Então, quando o povo foi levado ali por Nabucodonosor, eles ficaram na terra. E eles começaram ali essa miscigenação, essa mistura maior, como José já abordou anteriormente. Então, eles, usando um termo bem popular, eles se sentiram o dono do pedaço. Quando o povo retorna, que diz, olha, nós estamos aqui de volta... E agora nós vamos reconstruir. Diz, rapaz, agora vai ficar complicado para nós. Nós não vamos mais conseguir dominar como nós dominávamos antes. Então, o primeiro ponto que nós temos que ficar atentos na história é essa questão. E aí, um ponto que eu quero que você que está em casa fique bem atento, que eu sei que o pastor Baxter, ele coloca isso para nos colocar... a ficarmos vigilantes. Jesus Cristo falou muito sobre a vigilância, né? Então, o que eles fazem? Eles se sentiram ameaçados e eles vão oferecer mão de obra. Eles se oferecem, rapaz, nós viemos para ajudar, nós também acreditamos em Deus, né?
Então, quando eles foram rejeitados, aí o que que eles fizeram? Agora nós vamos se vingar. Eles não quiseram a nossa mão de obra, eles não quiseram que nós participemos da reconstrução, então agora nós vamos atrapalhar definitivamente. E aí quando começa toda a saga, quando eles redigem a carta, né, enviando ali para Ciro, causando uma grande discórdia entre eles. E aí outro ponto que eu quero que você, que é administrador, que é gestor de uma empresa, que é professor, não é? E você que administra a sua vida, a sua família, fique bem atento. Quem administra nunca deve administrar por boatos, por fofocas, por historinhas, mas deve administrar por fatos. Então, Ciro, nesse ponto, ele falhou. Ao invés de ter retornado para se inteirar realmente do que acontece, é muito comum quando a gente administra uma empresa, vir aquele disse-me-disse, olha, fulano, eles estão fazendo isso, eles estão falando aquilo. Eles foram muito maldosos e eles conseguiram seu objetivo, porque o povo também não se posicionou. Se nós olharmos a história, nós vamos ver no período do rei Ezequias, o rei Ezequias estava lá, sendo perseguido pelos assírios. Os assírios haviam sitiado mais de 80 mil soldados. Estavam ali sitiando Judá e Jerusalém. Eles estavam sem os postos, eles estavam sem alimentos. E o rei da Assíria dizendo, olha, vocês vão ter que se alimentar das suas próprias fezes e beber a sua própria urina. Você imagina o que é você estar em uma situação dessa? Quando o povo se volta para buscar o Senhor, quando o rei Ezequias dobra ali os seus joelhos e desce ali vestindo roupas de panos de sacos. É uma história muito linda, eu não vou poder falar a história toda, mas você que está em casa, uma história que me marca quando ele encontra ali o pontapé do seu levantar, foi quando ele encontra ali aquelas duas mães, e as duas mães, uma brigando com a outra, e ele vai até elas e diz, o que aconteceu? Não é porque nós combinamos que ontem nós comeríamos o meu filho, ontem nós comemos o meu filho, e hoje nós comeríamos o filho dela, e ela agora não quer aceitar que nós venhamos a comer. E Ezequias, ele rasga ali as suas roupas, e meu Deus, a que ponto nós chegamos de duas mães estarem negociando seu filho para comerem, porque a fome é tamanha. E ali ele chama o povo e ele busca o Senhor, e o Senhor assusta. A voz daqueles leprosos fizeram com que todo o exército, mais de 80 mil homens, ouviram o barulho de um grande exército, e eles foram embora deixando o mantimento e abandonando ali o cerco que eles haviam feito. O povo conhecia essa história. O povo sabia que esse Deus que agira no passado era o mesmo Deus que havia agora conduzido o coração de Ciro. E ao invés de se levantarem para estarem ali, indo até Ciro, para estarem se mostrando a veracidade dos fatos, o que eles fizeram? Eles ficaram desanimados e a obra para por mais de 15 anos. Olha que tristeza. Na sua vida talvez tenham acontecido coisas parecidas. Na primeira dificuldade você entra em toda empolgação, vai dar certo, eu vou conseguir. Na primeira dificuldade você desanima e você diz o quê? Acabou tudo. Deus talvez não esteja no negócio. Eu quero chamar sua atenção para outro ponto que eu coloquei aqui. Tenha muito cuidado quando você quiser dizer que é talvez a vontade de Deus que ainda não está permitindo para algo que é apenas um desânimo seu, que é uma desistência pessoal sua, né? O povo ali diante daquela afronta dos samaritanos, eles simplesmente pararam, né? Ficaram ali parados, e aí o que acontece? A obra ficou parada. E eles começaram a dizer, talvez não seja a hora, talvez não seja ainda a hora de Deus. Deus já tinha feito tudo. Talvez na sua vida aconteça coisas parecidas também. É válido também lembrar que quando eles chegam e se põem diante do povo e dizem assim, olha, nós viemos aqui ajudar vocês a construir. Eles primeiro dizem que eles adoravam a Deus também, só que uma segunda colocação, o que é que eles falam? Nós vamos construir o templo do Deus de vocês, do vosso Deus. Eles não se incluíram e disseram, olha, também será o nosso. Então nós precisamos ter cuidado com pessoas que se dizem ser, não, mas eles adoram tudo o mesmo Deus. Nós precisamos ter cuidado com o ecumenismo, com a aliança que eu faço. Com quem eu estou celebrando minhas alianças, com quem eu tenho
estou compartilhando os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus anseios na obra do Senhor. Nós precisamos ter cuidado, porque eles chegaram como bonzinhos, querendo ajudar, né? Iam perder o domínio do pedaço, como a Josi já bem colocou, e eles se viram ameaçados. Então, eles se levantam contra a construção, aquele momento, porque primeiro eles se viram ameaçados, a Josi colocou, e a gente observa que eles, de uma forma falsa, muito falsos eles, uma forma bem baixa, não, nós vamos ajudar. Quando não viram que não tinha nenhum tipo de resposta, eles começam, gente, e o texto base, você pode ler depois em sua casa, você pode digitar no Google, lição da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2020, você vai encontrar portais na internet que tem a lição, eles digitam a lição todinha lá, e o texto da lição fala que o conteúdo da carta é o seguinte: olha, se essa nação perversa e maligna, olha só, eles, os acusadores, os inimigos, os samaritanos estavam dizendo que se o povo de Deus, que era uma nação perversa e tal, se levantarem, vocês vão ser prejudicados na fazenda de vocês aqui e não vão mais receber nada. Procura no livro das crônicas dos pais aí, dos reis de vocês, e vê o que foi essa nação no passado. Então, eles, ainda é pior, a Josi bem colocou, que ninguém pode fazer gestão em cima de boatos. Eu até costumo falar que se o fato não foi registrado, ele nunca existiu. Não tem foto, não tem relatório, não tem áudio, não tem vídeo, então nunca existiu. E o que eles fazem? Eles mentem e colocam uma meia verdade, né? É uma verdade, é uma mentira maquiada de verdade. Eles acusam o povo de falsos, acusam o povo de uma nação perversa, e ao mesmo tempo manda ele procurar nas crônicas. E realmente essa era a visão que eles tinham. Por quê? Porque Deus era sobre o povo de Israel. O povo de Israel adorava somente a um Deus, e as nações pagãs, como a Jesus colocou, essa ação dos improváveis, 4 leprosos improváveis, eles olham, se nós ficarmos aqui nós vamos morrer, entrar na cidade vamos morrer, e eu costumo brincar, parafrasear, então vamos morrer vendo comida, vamos lá para o acampamento dos inimigos, né? Vamos morrer vendo comida. E aí Deus faz o que a Josi já viu, e eles dão a resposta. Então eles tinham vários relatos, e eles não poderiam ter esmorecido, ficado ali, porque eles tinham vários relatos. Então é importante você ter cuidado com as pessoas que se aproximam de você e dizem: olha, eu quero te ajudar, ei, deixa eu te dar uma mão, deixa eu te dar uma força. E são pessoas que na realidade estão procurando um meio de tentar destruir sua imagem, puxar seu tapete, lhe desanimar. Então rejeite. Não pare a obra que Deus colocou em suas mãos para estar ouvindo pessoas que não adoram sinceramente ao Senhor nosso Deus. Vocês já fizeram um bom apanhado histórico, fizeram várias observações muito interessantes. E aí, como a gente falou já na primeira pergunta, nós vimos que foi um grande milagre do Senhor, tudo que aconteceu, né? Mesmo diante de tanto milagre, quando surgiu a primeira oposição, esse povo, abençoado por Deus, fica desanimado, decide parar. Por que que os judeus não resistiram a essa oposição? É delicada essa pergunta. Por que que eles não resistiram? E aí poderíamos até entrar. Por que que muitos cristãos sinceros não resistem à oposição de obras, de levantes, de situações malignas? É exatamente isso que eu pretendo aqui, que a gente traga também para os nossos dias, né? Que a gente use essa história, mas aplicando para a igreja atual, né? Primeiramente, a lição ela vai colocar essa situação. A Josi até já começou a pincelar, porque eles tinham vários relatos em que Deus, de uma forma sobrenatural, dava escape e livramento quando os inimigos se colocavam em situação de oposição. O próprio autor, o pastor Ulrich Bergsten, a Josi já situou uma história, e a outra que ele fala é justamente o momento em que Josafá é ameaçado, o rei Josafá é ameaçado pelos amonitas e moabitas,
E aí ele então começa a buscar a presença de Deus. Ele busca, faz ali um momento de jejum, conclama em todo o povo lá que busque ao Senhor em jejum. E naquele momento que eles estavam orando e em jejum, você pode depois ver isso no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 ao 24, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta, e o profeta mais ou menos vai dizer, nessa peleja, vocês não vão pelejar. E aí começa a dizer que a nação que estava subindo, e eles iriam vir descendo, e lá no vale de Giz, eles iriam colocar os levitas para tocar, e Deus ia dar vitória para eles, e o Senhor deu vitória. É aqui que eu reafirmo mais uma vez a frase que eu iniciei. Não existe oposição que resista à capacidade sobrenatural do Espírito Santo. Sabe por quê? Que muitas vezes nós desanimamos e deixamos então que esse desânimo tome de conta de nossa vida? É porque nós nos esquecemos de ir à fonte verdadeira. Nós nos esquecemos de ir até aos pés do Senhor e pedir a Deus: Senhor, eu preciso de capacidade, eu preciso ser revestido, eu preciso de poder. É por isso que nós, assembleianos pentecostais, falamos que quando toda pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo habita na vida dele. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. E essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo é o ser batizado com o Espírito Santo com fogo, como a nossa doutrina assembleiana pentecostal prega, nos ensina. Então, nós precisamos ter nesse pensamento: o povo não foi até a presença de Deus. Quando eu digo povo, eu generalizo, não excluindo alguma possibilidade de um remanescente, mas o povo desanimou porque se esqueceu de olhar para a grandeza do seu Deus. Quando nós olhamos a frase quando Paulo diz, né, que combati o bom combate, guardei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. O que Paulo ele encerra a sua jornada com essa frase dizendo que nós precisamos fazer isso, o povo não fez. Quando eu falei anteriormente que o final, né, das coisas é melhor do que o início delas, fala exatamente sobre isso. Eles entraram naquele propósito muito por empolgação. Quando veio as primeiras dificuldades, eles cessaram. Quando nós olhamos para a obra de Deus, tem uma frase do pastor Agnaldo Betti que eu gosto muito, que ele diz assim: quem faz a obra de Deus não deve se importar nem com vivas e nem com vaias. Vivas, quando você for aplaudido, quando alguém quiser foi muito bom. Não, meu irmão, toda glória seja dado ao nome do Senhor. Foi o Espírito Santo de Deus que conduziram, foi o Espírito Santo de Deus que capacitou, que moveu. Eu apenas me coloquei, a questão do se colocar, da disponibilidade. Mas também quando as pessoas vierem criticar, quando vierem as vaias, tenha na sua mente sempre: eu dei o meu melhor. Se existe algo que precisa ser aprimorado, eu vou levar isso até a cruz, eu vou pedir ajuda ao Senhor e em Cristo eu vencerei. Então essa frase é muito importante. O povo não fez isso. Napoleão Hill, eu não sei se você que está em casa conhece, né? Mas Napoleão Hill, que é um grande treinador, um grande mestre, né? Um grande escritor, ele escrevera A Filosofia do Sucesso. E ele fala algo que o pastor Agnaldo Betti até menciona, não é? Que nem sempre a vitória ela é dada para quem é mais forte, ela é dada para quem é mais inteligente. Nem sempre quem chega em primeiro lugar é o mais hábil, mas é aquele que permanece firme até o fim. Então o pastor Agnaldo Betti, ele fez uma colocação muito linda quando ele traz essa frase. Eu quero lhe incentivar. Se você é uma pessoa inteligente, habilidoso, se você é uma pessoa que já recebeu muitos cursos, aí já tem uma capacitação, ótimo. Mas uma coisa, não esqueça, seja fiel até o final e volte sempre à cruz. Vá sempre à cruz buscar força no Senhor. Tem momentos que nós fraquejamos. Tem momentos que nós, como seres humanos, limitados que somos, nós falhamos. Nós, em alguns momentos, nós nos sentimos vulneráveis. Mas se nós estivermos o tempo todo, como José mencionou, na fonte, voltando à cruz, pedindo e tendo consciência daquilo que nós temos que fazer.
Nós temos que ter consciência daquilo que nós temos que fazer e nós temos que fazer da melhor maneira. Nós vemos pessoas na igreja que passam 30 anos e elas não se disponibilizam a fazer nada. São pessoas altamente talentosas ou outros que iniciam um monte de projetos e não concluem nenhum. Então o povo precisa aprender isso. Eu acredito que a lição que o pastor quer trazer para os nossos dias é isso. É estar voltando, nos alimentando na fonte, sempre retornando à cruz, quando nós estivermos diante das nossas falhas, mas nunca esquecendo a nossa verdadeira missão. E a nossa verdadeira missão é fazer aquilo que Cristo passamos. O nosso ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A Josi, até pesquisei essa semana sobre o pastor Bete, que ela sempre fala sobre ele. Em toda a roda ela menciona o pastor Agnaldo Bete. Aí eu fui pesquisar, eu vi algumas coisas sobre ele. Mas a fala que a Josi coloca, eu gosto muito desse versículo, Eclesiastes 9:11. Observei ainda debaixo do sol que não é do ligeiro a carreira, nem do forte a peleja, nem tampouco do sábio o pão, nem ainda do prudente a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que a ocasião, ou seja, a sorte e o tempo e a sorte ocorrem a todos. Fechando o que a Josi já bem colocou, era essa indisposição, esse desânimo, ele era de natureza espiritual. Zorobabel, que era o chefe político, iniciou na força dele. Eu vou conseguir, eu sou forte, eu sou um homem energético, eu sou uma pessoa que todo de manhã quando acordo eu sou gestor, sou administrador por formação, por coração. Aproveito muitas ferramentas do coach sobre a questão do mural dos sonhos, mapear a minha vida, o meu plano atual, o meu plano desejado. Mas já existem outras coisas que eu fico, como por exemplo, tem uns coaches por aí que todo dia eu acordo de manhã, empoderado, energizado e tal. E nós sabemos que o desânimo, ele bate a porta do coração de todos. Agora, qual é a diferença? É que Zorobabel começou a obra confiando na força do seu braço. E a própria Bíblia diz em Zacarias 4:6, e respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Eu não bati, eu só fiz assim, Pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel iniciou, eu vou conseguir. Quando ele viu oposição, ele fraquejou e a força dele não estava na fonte certa. E Josué, ele tinha algo que o tirava a autoridade na área moral. Porque Zacarias 3:3 diz, ora Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Tanto o posicionamento político e religioso do povo não estavam fundamentados em Deus. E aqui é algo muito delicado. Finalizo dizendo o que aconteceu com João Batista. João Batista, ele está batizando o povo lá no deserto. E eu gostei de brincar, tem gente que, quando eu estou assim, uma roda informal, eu digo, aí lá estava João Batista. Tem gente que brinca assim também, eu repito. Vem aqui, jararaca, deixa eu te batizar. E tá. Vem aqui, jiboia. Aí diz que, brincando, né? A gente brinca que ele estava batizando por nome de cobra, que raça de víboras e tal, parafraseando. Aí quando ele diz assim, vem aqui, aí o povo perguntou, que cobra é essa? Disse, não, isso não é cobra, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista aponta o dedo para Jesus no meio de um público, da multidão, diz, esse daí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dias depois ele é preso, e ele estava prestes à morte. Quando ele está lá na prisão, ele chama o discípulo dele assim, vá lá perguntar para Jesus se ele realmente é o mestre, se é o Messias, ou se nós temos que esperar outro. E aqui eu reafirmo, o desânimo bate a porta do coração de qualquer pessoa. Agora, quando ele bater na porta do meu coração, quando ele bater na porta do seu coração, nós devemos fazer como a Josi disse, ir para a fonte. Nós devemos ir aos pés de Jesus. João Batista foi, quando chegou lá, os discípulos de João Batista, João Batista quer saber se você, Jesus não diz nada. Irmão, se fosse eu num dia muito difícil da minha vida, eu ia dizer assim para ele, manda João Batista criar vergonha. Manda João Batista ser crente. Manda João Batista se converter. Não tem uns meses aí que eu estava andando, por aí uns anos, eu andando aí atrás, ele aponta o dedo na minha cara e diz que eu sou profeta, agora está perguntando se eu sou o Cordeiro de Deus. Manda ele se converter.
Mas Jesus não responde assim. Jesus simplesmente se vira e ele começa a operar milagres e maravilhas. A Bíblia diz que ele começa a fazer vários milagres na multidão e volta aos discípulos. Diz a João Batista que os cegos veem, os coxos andam, o evangelho é anunciado aos pobres, os endemoniados são libertos. Então, quando nós nos voltamos no dia do desânimo aos pés de Jesus, nós somos então empoderados, nós somos capacitados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo do Senhor. Eu não sou muito de criticar, sabe, José? Estou aqui impactada com tudo que você falou, né? Eu creio que você que está em casa também. A gente vê o Espírito Santo movendo realmente esse tema, né? E quando eu vejo algumas pessoas criticarem, né? Por exemplo, os coaches, eu não gosto de críticas assim nesse sentido. Como boa pesquisadora que sou, eu gosto muito de pegar toda a parte boa. Teve uma roda, não me lembro se na 10ª roda, uma roda que eu faltei, né? Os meninos falaram sobre a Rebecca Brown. Eu aprendi grandes lições estudando Rebecca Brown e muitos outros escritores. E eu acredito que é isso. Se você buscar se animar somente na filosofia do sucesso de Napoleão Hill, ou somente nas teorias dos coaches, você não vai conseguir. Mas quando você tem firme a sua missão, quando você tem na sua cabeça que o nosso Deus é poderoso e que Ele já fez tudo por nós, você vai unir forças. Eu acredito muito na questão de unir forças. E aí, se o povo tivesse feito isso, como José bem abordou, era uma questão espiritual já, né? Mas se o povo tivesse feito isso, teria dado certo. Eu acredito que a gente já até entrou na 4ª questão, né? Entramos e já até finalizamos praticamente. Mas aí, o que é que eu aprendo também, quero aqui também expor um pouco daquilo que eu aprendi com essa lição, né? Eu aprendi que, na verdade, nós não devemos desanimar, como vocês bem colocaram. Nós não devemos baixar a cabeça quando vem a oposição, né? Mas nós temos que reagir. E aí eu quero citar aqui Romanos, capítulo 12 e versículo 12, que diz assim: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Quando chega a tribulação, quando chega a oposição na nossa vida, na nossa caminhada cristã, é isso que nós temos que fazer. Nós temos vivido dias de, não é segredo para ninguém, uma pandemia que tem trazido dificuldades econômicas para o país, financeiras na vida de muita gente, de proporções absurdas. Temos vivido dias que também, por conta dessa pandemia, nós temos enfrentado lutas na vida familiar, muita gente se separando. Temos pessoas que, por conta desse momento de dificuldade, também têm sofrido na sua vida psicológica, com depressão, sei lá, muito tipo de problemas nessa área. E aí, o que a gente tem que trazer para essas pessoas nesses dias de luta, de oposição, das mais diversas formas? Que no momento de dificuldade, nós temos que ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. Se nós fizermos isso, crendo nas promessas que o Senhor já fez nas nossas vidas, como fez na vida, na história daquele povo de Israel, naqueles dias, nós vamos sair vitoriosos. Nós não podemos acreditar e nos conformarmos com as críticas caluniosas do mundo para as nossas vidas, né? Porque o povo samaritano falou um monte de coisa a respeito do povo de Israel que era tudo mentira. Mas e eles aí agora desanimaram. Eita, agora nós vamos... Vai vir tudo por água abaixo novamente? Nós temos que confiar no Senhor. É o Senhor quem garante a nossa vitória. A nossa vitória, a nossa vitória já está garantida diante daquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos. Eu gosto muito do versículo quando Davi diz assim: porque está abatida a minha alma, espera em Deus,
pois eu ainda o louvarei. Na verdade, o desânimo, ele sempre vem. Não adianta a gente dizer, olha, você não deve se desanimar. O desânimo vem, como o José já mencionou. O que nós não devemos fazer é ser dominados, nos deixar ser dominados pelo desânimo. O Valdo Monteiro, aí no Facebook, ele fez uma colocação que eu quero ler, muito boa, Valdo. Ele diz assim: não podemos desanimar nunca. A própria palavra nos mostra os sonhos, desejos de alcançar milagres. Mas para isso temos que ser corajosos e perseverantes. Exemplo, dos 4 amigos do paralítico de Cafarnaum, não desistiram nos primeiros obstáculos. É muito linda essa passagem, né? Quando os amigos, rapaz, não tem como entrar não, pois nós vamos subir agora, vamos fazer, né? E ali, eu creio que na nossa vida não é diferente, né? Quando nós olhamos para as adversidades, quando nós olhamos para as dificuldades, quando nós olhamos para aqueles dias que nós olhamos para o mural dos sonhos. Eu tenho um mural dos sonhos, viu, José? Eu tenho meu mural de sonhos. Eu também tenho. E quando eu olho para o meu mural de sonhos, em alguns momentos da minha vida, eu acredito que tudo que nós vivemos, todos os nossos fracassos, eles são um estopim, eles são um momento chave para que nós venhamos pensar. E agora, para ter resultado diferente, nós precisamos fazer coisas diferentes. E estar sempre nos reinventando. Nós estamos vivendo, você que está em casa, eu tenho certeza, talvez você que está em casa, está passando um momento que muitas vezes você olha a sua vida, se você tem mural de sonhos, você olha o seu mural de sonhos e diz, rapaz, é impossível que se realize. Mas quando nós olhamos para Cristo, e nós lembramos, ó, Jesus Cristo disse assim, olha, eu já venci tudo. Ou seja, tudo já foi vencido pelo Senhor. Muitas pessoas passam a vida inteira, eu já vi vários pregadores falando sobre isso. Será que isso é da vontade de Deus? Né? Será que aquilo é da vontade de Deus? Meu irmão, viva, construa. Seja ativo você ficar deitado em uma rede, lá no seu quarto, na sua casa, porque algo deu errado, ou porque as coisas não estão fluindo, não vai lhe levar a lugar nenhum. Esses dias uma senhora me ligou, aí começou a lamentar, falando que um negócio e tal, não está dando certo e está muito fraco. Eu disse, minha irmã, eu não gosto de lamentar, não. Quando não está dando certo uma coisa por um lado, eu vou procurar fazer outra, em outro lado. Mas eu não vou ficar aqui lamentando, não vai me levar a lugar nenhum. Deus nos deu 2 braços, Deus nos deu 2 pernas. Eu gosto muito de falar, bem rapidinho. Quando o meu filho Daniel Berg nasceu, que ele nasceu com uma perninha mais curta, que é uma história comprida, mas só falando, ele me deu uma grande lição. Nós mulheres gostamos muito de nos cuidar. Eu gosto de me cuidar, né? De estar sempre cuidando para não engordar muito, de estar sempre, né, se cuidando. E quando o Daniel Berg nasceu, a minha família toda, a gente gosta muito de ficar conversando sobre o que fazer, como se cuidar. E quando o Daniel Berg nasceu, uma grande lição que eu aprendi. Enquanto pessoas se preocupam se as suas pernas são grossas, existem pessoas que nascem sem pernas. Quando pessoas se preocupam se o seu olhinho... Eu lembro que meu sonho era ter um filho com olho azul. Meu Deus, eu queria tanto ter um filho com olho azul. Mas a partir daí eu começo a ver que enquanto pessoas são insatisfeitas porque não têm olho azul, pessoas nascem cegas. Então, aproveite o dom que Deus te deu. Aproveite os talentos que o Senhor te entregou. E se anime. Se uma coisa na sua vida não der certo, faça outra. Se algo não está fluindo, procure fazer uma análise. Volte lá para o seu plano. Veja se o que você está fazendo, se a estratégia que você está usando é a maneira... Se não vai dar certo, construa outra coisa, não passou a vida toda lamentando. Esses dias eu aconselhava um jovem que ele só fala no passado. Ah, eu tinha isso, ah, eu perdi aquilo, ah, era desse jeito. Eu disse, meu irmão, sai do passado. Nem o passado e nem o futuro. O teu futuro é hoje. O que mais importa é que tudo que você perdeu te tornou a pessoa que você é, uma pessoa mais forte. Todas as minhas derrotas, elas me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Eu agradeço a Deus, o povo não soube olhar isso. Nem soube se fortalecer na perseguição e nem soube olhar para o passado e ver quantas vitórias o Senhor já tinha entregado ao povo. Eu quero fazer uma colocação... Não sei se... Aplicação pastoral? Não, o pentecostal. A pastoral é da Donias. O pastor Hernandes Dias Lopes, no livro dele Vencendo Gigantes, ele fala que gigantes não nascem grandes, são construídos
dentro das recâmaras escuras da nossa mente. E aí ele coloca duas situações justamente dessa aplicação que a Josi falou em desperta. Tenha ânimo, tenha atitude. E ele fala que o primeiro homem que escalou o Monte Everest, ele teve algumas tentativas e falhou. E antes dele ter êxito em escalar o Everest, a história diz que ele foi convidado para dar uma palestra. E aí quando ele entrou, né, no palanquezão, que ele entra, que olha para a plateia, que olha para a parede, o que tinha na parede? Uma imagem do Monte Everest. E ele baixa a cabeça, entra com a cabeça baixa, fica lá diante da multidão. E aí perguntaram: você ainda vai tentar escalar o Monte Everest? E aí ele se encheu de ar no pulmão e não respondeu para quem perguntou, mas ele se vira para o Everest e diz: Everest, você já cresceu tudo o que tinha de crescer, mas eu ainda estou crescendo e eu vou te vencer, eu vou te escalar. E é outro exemplo que ele fala de Thomas Edison, quando foi questionado, e ele disse: antes de você inventar a lâmpada, como você encora suas 2.000 derrotas? Porque ele teve mais de 2.000 tentativas. E aí ele vai dizer: olha, eu não tive 2.000 derrotas, eu apenas precisei caminhar 2.000 passos para alcançar o resultado. Então, não é a falta de êxito hoje que vai nos impedir de amanhã. Olha, a Josi falou algo que eu já guardei: vencedor é aquele que vence a dor. E o pastor Mário César Karenina, na época ele era secretário de missões da Assembleia de Deus no Peru, na convenção, e ele me contou a história de como a igreja Assembleia de Deus começou naquele país. E ele disse que foi mandado um missionário, eu não vou entrar em detalhe, mas eu tenho anotado, e aí veio à mente, mas eu procurei aqui, mas não encontrei. E esse missionário foi levado para lá com a esposa e os filhos para iniciar em Arequipa, no Peru, o trabalho das Assembleias de Deus. E ele passou vários meses evangelizando e trabalhando, e ninguém aceitava Jesus, ninguém se decidia por Cristo. E um belo dia, os filhos dele estavam voltando para casa dentro de um coletivo, e um solavanco, né, um sacudido no ônibus, um dos filhos dele é jogado pela janela, cai e morre. Aquele missionário agora está velando seu filho na sala da casa dele, e quando ele está lá e nós assembleiamos, quando velamos alguém, nós não lamentamos a morte, mas nós damos ações de graça por conta da vida que o Senhor, porque a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Ele não tem na morte do ímpio, mas do justo Deus tem prazer. Aí lá estava o pastor cantando: da linda pátria estou, bem longe, cansado estou, cantando os hinos que nós costumamos cantar, tantos como a areia da praia. E aí ele observou, porque lá a cultura deles é que se ouvisse que alguém tinha morrido, as mulheres iam chorar lá. E muitas pessoas iam lá celebrar e ver, celebrar não, prestigiar, né, observar, ver. E naquele momento que ele estava cantando os hinos da harpa, cantando em espanhol, eu não sei cantar em espanhol, por isso que eu cantei em português. Cantando em espanhol, ele então levanta a cabeça e vê que as janelas, a porta, e que fora da casa dele tinha muitas pessoas. E aí Deus então ministrou o coração dele: canta agora para o pecador. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. E ele começou a cantar os hinos que nós costumamos cantar nos nossos cultos campais. E o pastor Mário César Karenina me disse que naquele dia, o Espírito de Deus então direcionou ele a ministrar uma palavra ao coração do pecador. E muitas pessoas aceitaram Jesus. Vencedor para que você seja um vencedor. Ter ânimo para prosseguir não é de um motorzinho que nós temos aqui dentro, escondido em algum órgão nosso, mas a fonte do nosso ânimo está no Senhor. Então entrega a tua vida a Ele, dobra, aí eu vou usar agora a palavra em espanhol, dobra suas rodilhas, né, seus joelhos diante dele e diz: Senhor, eu preciso de ânimo, Senhor, eu preciso da tua ajuda. É isso que nós precisamos fazer. E aí a Josi bem colocou, e aí eu quis fazer essa colocação pentecostal, né? Maravilhosa, né? Estou aqui impactada. Eu quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Assine nosso canal, compartilhe com seus amigos. Com certeza muitas pessoas
estão esperando por uma palavra, precisando de uma palavra, eu quero dizer para você que está em casa, eu já fui impactada aqui nessa manhã pelo Espírito Santo do Senhor. Quando nós estamos estudando a lição, nós planejamos 1 milhão de coisas para dizer, mas quando nós chegamos aqui, nós temos a convicção de que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que conduz tudo que nós falamos aqui. Toda honra e toda glória é dada para o Senhor, porque é o Senhor que conduz todas as coisas. Eu quero só mandar um abraço aqui também para a Alexandre, que sempre está participando, e ela diz assim: a paciência tudo alcança e gera um refrigério na alma. É isso mesmo. A paciência, quando nós acreditamos que Deus tem o controle da nossa vida, o Senhor, Ele nos enche de um refrigério, Ele nos enche de um consolo, porque nós aí passamos a ter consciência de que se algo não deu certo agora, é uma questão de tempo para que o Senhor mova as águas e o Senhor nos use. É claro que nós precisamos estar nos colocando para ser usados por Deus. Deus não vai descer lá do céu com a maçaneta, não ia descer com o carro. Entre aqui, meu filho, eu vou conversar com o Ciro. Deus precisa que nós estejamos o tempo todo disponíveis a fazer aquilo que Ele tem como missão para as nossas vidas. Glória a Deus. Também eu acho que a quinta já está quase, né? Mas vamos para a gente finalizar, para a gente arrematar, e aí já no final vocês já podem se despedir dos nossos telespectadores, ouvintes. Eu coloquei o seguinte, que a reedificação do templo, ela foi resultado do quê? De um despertamento que veio através de Ciro, né? A libertação do povo de Israel e a construção do templo também era um projeto de Deus. E nós vimos que, no entanto, né, a construção do templo, ela enfrentou oposição por parte dos samaritanos. E aí vem a pergunta: é possível refutar a doutrina que prega facilidades quando se está vivendo o projeto de Deus? Porque, vamos lá, para deixar clara aqui a pergunta, existem muitas igrejas, muitas denominações, muitos segmentos que pregam o seguinte, que se você realmente é um filho de Deus, você está dentro do projeto de Deus, você não vai ter dificuldade, você não vai ter luta, que se você está passando por luta é porque tem alguma maldição sobre a sua vida, ou algo do tipo. É possível a gente refutar esse tipo de doutrina com base nessa história? Sim, com certeza. É possível. O próprio relato que nós falamos do pastor, do missionário carioca do Rio de Janeiro, que fundou o trabalho das Assembleias de Deus no Peru. E eu lembro da última mensagem que eu preguei no culto de missões aqui na igreja, que Deus o impediu, o apóstolo Paulo, de 2 vezes de continuar o trabalho da evangelização na Ásia. E então é mostrado ao apóstolo uma revelação de um jovem macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entende então que era a orientação do Senhor. Então, não é porque Deus tem um plano traçado para mim e para a sua vida, que isso significa que nós não vamos sofrer. Porque o apóstolo Paulo, ele foi açoitado em público, ele foi preso, ele sofreu, mesmo sabendo que Deus ali havia o direcionado. Então, não é o fato que Deus nos chamou para a obra que nós não vamos deixar de sofrer. Agora, uma coisa é certa: se Ele nos chamou, se Ele direcionou a obra, se foi Ele que, digamos, assinou embaixo, a vitória é certa. O sofrimento vem, mas a vitória é certa. Com certeza, né? Quando nós olhamos todo empresário de sucesso, ele já passou por inúmeras situações até chegar ali ao seu ápice do sucesso, né? Quando nós olhamos um casamento, nós visitamos festas, né? Eu gosto sempre de perguntar, quando eu visito alguém que está completando bodas de ouro, né? Então você pergunta, mas quantas coisas foram superadas para que se chegasse até ali? Então eu não acredito em nada que ofereça ganhos ou que ofereça resultados sem sofrimento. Eu não acredito. Quando alguém vem pregar, por exemplo, eu gosto muito de marketing multinível, e algumas pessoas vêm apresentar um marketing multinível que você ganha muito dinheiro sem esforço, sem fazer nada. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acredito que todo resultado, ele passa pelo crivo do preço. Tudo que nós ganhamos, para você concluir uma graduação, você gasta tempo,
você investe dinheiro, você tem que se esforçar, senão você não conclui. No casamento não é diferente, na obra de Deus não é diferente. Então, em todas as esferas da nossa vida, nós temos que ter muito firmes os nossos objetivos, os nossos alvos e saber que para cada um deles nós vamos enfrentar grandes adversidades. Nós vamos passar por situações terríveis, mas o que eu amo quando eu sirvo ao Senhor, quando eu amo, é porque eu sei quem peleja essas causas por mim. Eu sei que muitas coisas que nós enfrentamos, nós nem precisamos lutar, porque muitas causas o Senhor diz, olha, essa causa você não terá que pelejar, porque eu venço por você. Algumas coisas sim, nós temos que empreender tempo, nós temos que empreender esforço, nós temos que criar novas estratégias, nós temos que nos refazer de vez em quando, mas outras, o Senhor, Ele já venceu tudo por nós. E quando nós olhamos para a pergunta, é possível refutar a doutrina que prega facilidades quando você está vivendo o projeto de Deus? Olha, é possível sim, com certeza. O próprio Cristo diz, no mundo tereis aflições. Ele não disse, olha, se vocês me seguirem, vocês vão passar só coisas boas, vai ser tudo perfeito, não vai ter sofrimento, você não vai adoecer. Cristo nunca prometeu isso. Paulo, quando ele está falando aos seus discípulos, enviando as suas cartas, ele diz sempre, é necessário ser firmes, perseverantes. Quando ele diz, alegrai-vos no Senhor, lá em Filipenses. Olha, ele não disse, se alegre nas situações da sua vida, se alegre porque você está tendo sua vitória, se alegre porque tudo está dando certo. Na verdade, Jesus disse que eu envio vocês para o meio de lobos, né? Ao meio de lobo. Imagine, gente, eu morro de medo de lobo, não é? Por quê? Porque eu não tenho as estratégias do lobo, eu não tenho força como o lobo, não é? Mas eu creio que o Senhor, Ele tem o domínio de todas as coisas. Então você que está em casa, se você está passando situações difíceis na sua vida, olhe para o principal alvo. O nosso principal alvo não é construir uma mansão, não é comprar um carro novo, não é ser um dos milionários aqui na terra, não. Se você consegue isso, ótimo, não há pecado nenhum nisso. E você ser próspero e você ter muito dinheiro aqui na terra. Mas que esse não seja o seu principal alvo. Que esse não seja o maior objetivo da sua vida. O maior objetivo da nossa vida é morar no céu. Eu amo esse hino que José cantou. Da linda pátria estou bem longe. Da minha verdadeira casa, do meu verdadeiro lar, eu estou bem longe, mas eu estou caminhando para isso. Estou caminhando, é para lá que eu quero ir, não é? Então eu quero me despedir nessa manhã dizendo para você que a cada manhã você possa ter um tempo a sós com o Senhor. Desenvolva isso na sua vida. Eu quero mais uma vez lhe encorajar. Apesar de já estar sendo repetitiva aqui, eu gosto sempre, porque eu acredito muito em vencer pela insistência. Então, que você possa a cada manhã dedicar, eu gosto de dedicar as primeiras horas do dia no meu devocional com o Senhor. É o meu tempo a sós com Deus. É o momento em que eu devoto, eu entrego para o Senhor a minha vida, os meus projetos, os meus sonhos. E eu digo sempre, Senhor, o meu sonho é esse. Quantos projetos eu tive que abrir mão? Quantos projetos eu tive que abandonar porque eu entendi que não era aquilo? Mas eu estou sempre procurando ser sensível, como a Ludmila Ferber gosta de dizer no seu hino, né? Alta madrugada, eu ouço Deus me chamar, eu ouço. Gente, hoje eu já não preciso mais do meu despertador. Eu ouço a voz do Senhor me chamar. Já está na hora, é hora de levantar. E quando eu falo isso, eu me emociono porque são nesses momentos a sós com Deus que eu tenho tido experiências lindas, que dinheiro não pode comprar, que nenhum êxito aqui na terra pode se comparar a isso. E eu quero te convidar, busque, olha, se você tem vivido situações difíceis, o Senhor, Ele tem solução, Ele tem poder para resolver a tua vida. Se você está em um momento de desespero, acredite, o Senhor, Ele tem consolo, Ele tem saída para você. E eu quero te motivar a ser firme nos seus propósitos. Seja intencional, intenso e constante. E que o Senhor tenha o controle da tua vida. Agradeço por cada um de você que ficou nessa manhã, teve paciência de nos ouvir. Quero dizer para você que é um prazer muito grande estar aqui, compartilhando com você, recebendo de Deus também. Viu? Um grande beijo, um grande abraço e que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Eu também quero encerrar e eu gosto muito do hino da Ludmila, né? Hoje pela madrugada eu acordei, não sei nem por que foi,
3h33 da manhã, né? E aí eu gosto de lembrar do louvor, que diz: alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Uma voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Irmã Sandra Carvalho, ela fez uma pergunta que eu quero responder ela e encerro com a resposta a ela. Deus vai levantar um Neemias para lhe ajudar a reconstruir os muros que o desânimo impediu você de construir. Deus irá levantar companheiros, assim como ele levantou em Marcos capítulo 2, para levar aquele paralítico até a presença de Jesus. A Bíblia diz, Marcos 2:1, assim: e voltando Jesus outra vez a Cafarnaum, eis que veio ao seu encontro um leproso, um paralítico trazido por 4. Então, Jesus já tinha ido uma vez, talvez aquele paralítico não conseguiu ir até Jesus, o Senhor não passou perto dele, mas Deus levantou 4 pessoas. E eu me alegro nessas conexões que a Bíblia faz, porque no Antigo Testamento Deus levantou 4 leprosos para trazer uma providência. E agora aqui, no Novo Testamento, Deus levanta 4 pessoas para levar um paralítico até Jesus, que as portas não podiam passar, as janelas. Agora imagina uma pessoa que é paralítica, aleijado, subir num teto que era de laje, fazer buraco e descer. Então, irmã Sandra, por mais que você ore, você se sinta ainda desanimada, eu quero lançar uma palavra profética sobre sua vida nessa hora. Deus irá levantar Neemias sobre sua vida para lhe auxiliar. O povo ficou 13 anos desanimado, mas Deus levantou. Sabe por quê? Porque ainda existirá os remanescentes na casa do Senhor. Aqueles que deixam de fazer a obra do Senhor, porque, como a Ju já disse, não era vontade de Deus eu fazer isso, não. Ou aqueles que deixam de fazer a obra do Senhor vão cuidar só das suas coisas. Mas ainda existe aqueles que estão com os joelhos dobrados, pedindo: Senhor, derrama da tua graça, derrama do teu poder. Levanta homens e mulheres comprometidos com tua obra, cheios do teu espírito, para fazer tua obra. Então, irmã Sandra, receba essa palavra. Deus vai levantar pessoas, estar junto de você e lhe auxiliará a vencer o desânimo que tem roubado a paz do seu coração. Um beijo no coração, obrigado Kemuel, obrigado a todos que estão aí, em nome de Jesus. E hoje à noite nós temos um culto, e se ligue no culto de mocidade, pregadora irmã Josilene Maciel vai pregar a palavra de Deus hoje. Se ligue nas nossas redes sociais, obrigado em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé então, né? Vamos já finalizar. Fiquei só aqui triste um pouco, porque o Adoninho não tá aqui para fazer a segunda para você. A segunda voz, né? Ficou faltando a segunda. Eu digo que ele costuma fazer a segunda voz sem querer. Então, um abraço a todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanharam até agora. Quero convidar você a também prestigiar, participar, cultuar à noite, a partir das 18h30. Pode logar aí na página da igreja, você vai poder acessar e assistir um maravilhoso culto, abençoado por Deus, que com certeza o Senhor sempre fala através da sua palavra aos nossos corações. Quero convidar você, viu, irmã Sandra? Fique antenado no nosso culto, nós vamos falar exatamente sobre isso. Vendo Jesus Cristo em tempos difíceis. É o tema do nosso culto hoje à noite. E eu espero que você participe, ore por nós, né? Estaremos trazendo uma responsabilidade muito grande. Estaremos ministrando a palavra do Senhor. E eu creio que Deus, não eu, mas o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Amém. Vamos então orar e já também agradecer aqui a presença dos nossos irmãos Carlos Eduardo, Jardres e Lucas Neves, né, que estão aqui na parte de mídia, ali nos bastidores, e que eles são também um grande canal de bênção aqui para estar fazendo com que todas essas imagens e áudios cheguem até vocês aí. Vamos orar. O irmão Dudu ficou online, né? Também, aí nos ajudando online. É do Dudu Master e o Dudu Júnior. Pronto. Amém. Vamos lá, então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma manhã, Senhor, que Tu nos concedeste para estar na Tua presença. Pai amado, nós cremos, Senhor, que Tu falaste com muitas e muitas pessoas que nos ouviram nessa manhã. E que, com certeza, Senhor, eles foram alimentados pela Tua palavra, foram impactados, Senhor, com a Tua palavra. Pai, nós queremos Te pedir nessa manhã que Tu possa, Senhor, nos dar forças, que Tu possa, Senhor, nos despertar, e que nós, Senhor, no momento, Senhor, de oposição,
no momento de dificuldade, nós possamos reconhecer, Senhor, Senhor, os teus projetos em nossas vidas, possamos acreditar, continuar crendo, Senhor, naquilo que tu tens, Senhor, projetado para cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, continuar a nossa caminhada, sendo fiéis a Ti e Te agradando em tudo. Pai amado, fica conosco durante todo esse dia, abençoa o culto à noite. Que Tu possas continuar falando, Senhor, com o Teu povo e com os Teus filhos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora para sempre. Amém. Amém.